Quer saber tudo sobre o IPVA? Então acompanhe essa videoaula até o final. Olá, seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou gravar uma videoaula especial sobre o IPVA para os meus alunos e alunas de Direito Tributário. Então já deixa um like aqui se você gosta dos meus conteúdos, se essas gravações estão sendo úteis para você. Você pode me retribuir deixando um comentário aqui embaixo. E além de falar sobre os aspectos gerais, né, do IPVA, quem que é o sujeito ativo, o sujeito passivo, né, a base de cálculo, o fato gerador, dentre outros tópicos importantes em âmbito do direito tributário, eu vou falar também sobre a legislação de referência do IPVA no estado de Minas Gerais e no estado do Espírito Santo. Então acompanhe essa videoaula porque ela está bem rapidinha, bem objetiva, mas ao mesmo tempo bem completa, abrangendo aí, né, os pontos mais importantes de um dos impostos mais cobrados aí no exame da OAB, né, e em concursos públicos, dependendo do concurso que você vai tentar. Gente, autor de referência da nossa aula de hoje, né, como sempre, o professor Eduardo Sabag, em sua obra Direito Tributário Essencial. Vou colocar o link aqui do nosso autor de referência. Clica no link para você conhecer a obra, né? E para, se for o caso, você fazer esse investimento aí na sua biblioteca jurídica, né? Uma obra excelente, atualizada, uma obra muito indicada para você aí trilhar o seu caminho em âmbito do direito tributário. O que é o IPVA? O IPVA é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Ele está previsto aí no artigo 155, inciso 3º da nossa Constituição Federal. Então, o artigo 155, inciso 3º da Constituição, ele apresenta para nós a competência e o sujeito ativo deste imposto, do IPVA. A competência para instituir o IPVA é dos estados e, consequentemente, do Distrito Federal. Eu já falei em outras aulas aqui, né, que o Distrito Federal ele acumula a competência tributária dos estados e dos municípios. Então, o IPVA, o sujeito ativo dele são os estados, né, os estados que vão instituir aí e cobrar o IPVA. Consequentemente, né, a Constituição ela não trouxe para nós normas gerais sobre o IPVA. Também não existe hoje, no momento que eu estou gravando essa aula, uma lei complementar regulando, né, essa exação. Então, assim, os estados e o Distrito Federal, eles vão exercer a competência legislativa plena, ok? Nos termos do artigo 24, parágrafo 3º da Constituição Federal, que fala aí sobre a competência, né, dos entes da federação. Então, temos a previsão constitucional, não temos lei complementar tratando a respeito, né? Então, cada estado vai regulamentar aí a cobrança deste imposto, né, no âmbito do seu território, no âmbito da sua competência. O sujeito passivo do IPVA é o proprietário, né? Seja ele pessoa física ou seja ele pessoa jurídica de veículo automotor. Né, é o proprietário em nome do qual o veículo está licenciado, ok? Já a gente vai falar, né, o que é o veículo automotor, aonde que está este conceito. Por enquanto, você precisa saber que o sujeito ativo são os estados e Distrito Federal, né, e o sujeito passivo é o proprietário do veículo automotor, pessoa física ou pessoa jurídica. Com relação ao fato gerador, o fato gerador, né, do IPVA é a propriedade de veículo automotor de qualquer tipo. Então, se em 1º, né, de janeiro do ano referente ao exercício, se você é proprietário de veículo automotor, você consequentemente é sujeito passivo do IPVA. Então, o fato gerador é justamente a propriedade de veículo automotor de qualquer tipo, ok? Aí surgem uma série de questões relacionadas a isso aí, né? Pode cobrar IPVA, o Estado pode instituir IPVA em cima de embarcação, né? Em cima de aeronave. Já a gente vai falar sobre essas questões. Como que vai ser comprovada a propriedade do veículo, né? Por meio do CRV, né, o certificado de registro do veículo, ou mesmo por meio do documento de licenciamento, que é mais comum, né? Do ano anterior, eles provam aí
a propriedade do veículo. Gente, com relação ao veículo automotor, né, o professor Eduardo Sabag, ele conceitua, né, por veículo automotor, entende-se o veículo aéreo, terrestre, aquático ou anfíbio com força motriz própria, mesmo incrementada, né, com energia aí complementar ou alternativa. Então esse é o conceito do professor Eduardo Sabag, só que o conceito mais importante para a gente usar, ele tá lá no Código de Trânsito Brasileiro, né, no Código Brasileiro de Trânsito, no anexo I. Então o anexo I do Código Brasileiro de Trânsito, ele fala, né, que o veículo automotor é todo veículo de propulsão que circula por seus próprios meios e que serve, né, para o transporte viário de pessoas e de coisas, ou para tração viária de veículos, né, utilizado para transporte de pessoas e de coisas. E ele ainda fala, né, o Código de Trânsito Brasileiro, que o veículo conectado a uma linha elétrica, né, que não circula sobre trilhos, também são veículos automotores. Então a gente viu aí o conceito do Código de Trânsito Brasileiro. Com relação às aeronaves, pode instituir IPVA em cima de embarcação e aeronave? Eu já adianto para vocês que não pode. Hoje a gente tem uma jurisprudência do STF, no dia que eu estou gravando esse vídeo, que não permite. É claro que alguns estados, eles já tentaram aí instituir, né? Tanto que essa jurisprudência ela é oriunda de julgados, né, neste sentido. Então, por exemplo, aqui no estado de Minas, né, existe uma isenção, mas tem outras leis aí referentes a outros estados que trazem essa cobrança, mas hoje o STF, ele não permite que essa cobrança ocorra em termos práticos. Na verdade, no caso da inclusão de aeronaves, né, no campo de incidência do IPVA, existe muita polêmica nesse sentido, porque o conceito de aeronave, o professor Eduardo Sabag aponta, que está no artigo 106 do Código Brasileiro da Aeronáutica, né, a lei número 7.565 de 86. A aeronave seria todo aparelho manobrável em voo que possa submeter-se e circular no espaço aéreo mediante reações aerodinâmicas, né, apto a transportar pessoas e coisas. Então, os argumentos para não se permitir a cobrança de IPVA sobre aeronaves, né, o professor Eduardo Sabag, inclusive, endossa isso aí, ele fala que o conceito de aeronave é diferente do conceito de veículo automotor, porque a aeronave, ela não serve, ela não foi feita para trafegar no estado e nem no município, e sim no espaço aéreo. E o espaço aéreo é de competência de quem? O espaço aéreo é de competência da União. Então, não caberia, por exemplo, ao Estado, né, estabelecer nenhum tipo de arrecadação em cima de um veículo que ele trafega em um espaço, né, que é de competência da União, digamos assim. Além disso, né, o veículo automotor ele não é manobrável em voo, ele não se sustenta, ele não é capaz de se manter no espaço aéreo, né? E a aeronave, sim. Então, são muitos argumentos contrários. Além disso, os veículos automotores, eles têm a propriedade dele registradas no Detran, que é um órgão estadual, né? O Estado, por meio desse registro, ele tem como fazer o controle para realizar a cobrança do imposto. Por outro lado, né, o registro das aeronaves, elas são registradas, né, no Registro Aeronáutico Brasileiro, que é um órgão federal. Então, ficaria difícil para o Estado realmente estabelecer essa cobrança, né? Essa é a visão do professor Eduardo Sabag. Hoje, de qualquer forma, a jurisprudência entende que o IPVA ele não incide sobre aeronaves, ok? Mas sim só sobre veículos terrestres. Então, ainda que o Estado ele tente instituir essa cobrança, né, a jurisprudência não permite, ok? Com relação ao elemento temporal do fato gerador, né, o imposto é cobrado anualmente, o marco do elemento temporal é no dia 1º de janeiro de cada ano, né, por ficção jurídica, mas pode ser também em uma data fixada em lei estadual, ok? No caso do veículo novo, veículo que eu acabei de comprar, o professor Eduardo Sabag explica, né, que o momento do fato gerador ocorre na data da aquisição. E no caso dos veículos importados, né, é no momento do desembaraço aduaneiro, ok?
Com relação à base de cálculo do IPVA, a base de cálculo é o valor venal ou comercial, né, o valor de mercado do veículo automotor, ok? E aí, né, para esse fim são utilizadas tabelas anuais, a exemplo da tabela FIPE. Então, é o valor de mercado do veículo automotor que se considera para a base de cálculo do IPVA, ok? No caso de veículos novos, utiliza-se como referência o valor da nota fiscal. E no caso de veículos importados, né, o preço CIF, que consta na nota fiscal ou na documentação relativa ao desembaraço aduaneiro, ok? Então, esses aí são os pontos mais importantes. Com relação às alíquotas do IPVA, continua me acompanhando. O artigo 155 da Constituição Federal, né, ele fala no artigo 6º, salvo engano, no parágrafo 6º, que o Senado Federal ele vai fixar alíquotas mínimas do IPVA, e aí as alíquotas poderão ser diferentes em relação ao uso e ao tipo do veículo, ok? Do veículo automotor. Então, a alíquota do IPVA ela vai ser fixada em lei ordinária estadual. Não tem limite máximo para alíquota, né? Mas fala aí, né, que o Senado Federal ele fixará as alíquotas mínimas, ok? As alíquotas do IPVA elas são proporcionais, ok? Significa dizer que podem ser estabelecidas alíquotas diferenciadas, né, em razão do uso e do tipo do veículo, só que a alíquota cobrada ela é uma só. Então a gente tem alíquotas fixas que vão incidir sobre diferentes bases de cálculo, né? Isso aí que é a proporcionalidade. É diferente das alíquotas progressivas, porque no caso das alíquotas progressivas, quanto mais aumenta a base de cálculo, mais aumenta a alíquota. É o caso do imposto de renda. Aqui, pode ter alíquotas diferentes, né, no caso do IPVA, em razão do uso ou do tipo do veículo, só que a alíquota ela vai ser fixa, variando, né, o que vai variar aí é a base de cálculo. Então, quando a gente tem alíquotas fixas que incidem sobre diferentes bases de cálculos, né, sendo que a alíquota pode variar conforme o uso ou o tipo do veículo automotor, a gente está falando aí em alíquotas proporcionais. Hoje o IPVA ele é um gravame constitucional, como eu falei, que não tem lei complementar que trata do assunto, né? Não tem lei federal, então os estados eles exercem a competência legislativa plena, ok? O lançamento do IPVA é feito de forma direta, né? Ou por ex officio, o que significa dizer que o contribuinte ele não tem que fazer nada, ele não precisa prestar informações para o fisco para que o fisco calcule o valor a ser pago, né? O fisco ele calcula sozinho com base nas informações que ele tem aí referentes ao registro do veículo. Então ele não depende de informações prestadas pelo contribuinte para fazer esse cálculo. Por isso que o lançamento do IPVA é direto ou de ofício. Repartição de receitas tributárias. Olha só, o veículo ele está registrado, né, em um município que está localizado em um determinado estado. Existe uma repartição aí de 50% das receitas da arrecadação do IPVA, o estado ele divide com o município em que o veículo está registrado. Né? Então, o professor Eduardo Sabag ele fala o seguinte, está até previsto na Constituição, viu, gente? As receitas geradas pelo IPVA serão rateadas em 50% para o Estado e 50% para o município, né? Onde é feito aí o licenciamento do veículo, ok? Temos algumas previsões, né, de isenções do IPVA, por exemplo, será concedida a isenção do IPVA para veículos em atividade de interesse socioeconômico. Então, por exemplo, o veículo utilizado para transporte público de passageiros, né, veículo utilizado para terraplanagem, dentre outros, ok? Lembrando que veículos de pessoas jurídicas de direito público, né, de templos religiosos, de instituição de educação e assistência social, eles são imunes. Aí não há de se falar em isenção e sim imunidade do IPVA, de qualquer imposto, né, conforme previsão na Constituição. Com relação ao Estado de Minas Gerais, né? O Estado de Minas Gerais hoje ele tem duas normas, né, de referência
tem uma legislação de referência, né, composta por duas diferentes normas que tratam do IPVA. A gente tem a Lei Estadual 14.937 de 2003 e temos o Decreto 43.709 de 2003, que tratam do IPVA aqui no estado de Minas Gerais. Com relação às alíquotas, hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, essas alíquotas variam de 1% a 4%, a depender, né, do uso e do tipo do veículo automotor. Então, nós temos alíquotas de 1%, de 2%, de 3% e de 4%, que vão incidir, né, sobre diferentes bases de cálculo aí. Já falei que, atualmente, o IPVA, por orientação da jurisprudência, não incide sobre embarcações e aeronaves, né? No estado de Minas Gerais existe uma isenção expressa, mas, por exemplo, no estado do Espírito Santo, a lei de referência traz a possibilidade de cobrança, né? Só que a jurisprudência, ela torna, ela não permite, né, essa cobrança, como eu falei, nem sobre embarcação e nem sobre aeronave. Então, a gente tem alguns julgados aqui interessantes, ó. A gente tem o RE 134.509 do estado do Amazonas. A gente tem também, eu vou colocar os julgados aqui embaixo, a indicação para vocês. A gente tem o RE também 255.111 do estado de São Paulo, que tratam aí, né, são julgados que trazem, em que foi o STF, ele entendeu, né, por essa não cobrança aí, por essa não incidência do IPVA sobre embarcações e aeronaves, ok? Com relação ao estado do Espírito Santo, a gente tem duas normas de referência, né? A Lei 6.999 de 2001 e o decreto número 1008R de 2002, que também falam sobre o IPVA, ok? A gente tem, então, com relação às alíquotas no estado do Espírito Santo, elas são bem mais reduzidas, então a gente tem a alíquota de 1% e de 2%, conforme o uso e o tipo do veículo, que vão incidir, né, sobre diferentes bases de cálculo. Basicamente, essas são as informações mais importantes sobre o IPVA. Caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aqui embaixo. Um grande abraço e até mais!